Muito boa noite. Você está assistindo uma live que foi gravada no dia 4 de março de 2022. Eu vou adicionar o Eduardo. Nós vamos fazer uma live sobre homeopatia. Ele já entrou, deixa eu adicioná-lo aqui. Hoje nós vamos conversar sobre como devemos guardar as nossas medicações. Como armazenar para que essa medicação não perca o efeito. Então, como todas as noites a gente faz, nós estamos abertos às dúvidas. Então, à medida que o pessoal for entrando, o pessoal vai deixando as dúvidas no chat, a gente vai conversando, vai trazendo dúvidas independente do tema de hoje. E no momento em que ainda o pessoal não estiver trazendo as dúvidas, a gente vai conversando então sobre como armazenar os medicamentos. Por que isso é importante? Porque a gente precisa que os medicamentos sejam bem armazenados para que ele não perca a função. Então é sobre esse tema que a gente vai conversar, sobre esse tema que a gente vai conversar hoje. Então, boa noite a todo mundo que está entrando, muito obrigada pela presença de vocês. A gente vai conversando devagarzinho e vamos aguardando as dúvidas. Durante o dia eu pedi sugestões, então a gente tem também 3 dúvidas aqui para trazer de resposta para o pessoal. E vamos aguardando a pergunta de vocês. Boa noite, Tânia. Bom, vamos começar falando sobre medicamentos. Vamos conversar sobre a menção e efeitos. Você pode começar para a gente, por favor? Então, o medicamento homeopático é utilizado, na verdade, de uma maneira bem científica, né? Para a gente conhecer a ação do medicamento, dos medicamentos, na verdade, né? Então, o medicamento primeiro ele é preparado, a gente vai falar sobre isso, né? A maneira que ele é preparado. E aí ele é administrado para indivíduos. Na verdade, a maioria das experimentações já foram feitas, né? Acho que teria até umas questões, né, de bioética hoje em dia. Mas então, né, voluntários são pessoas que têm que ser sãs, ou seja, elas não podem ter sintomas, porque a partir do momento que você pega um indivíduo, né, com sintomas, você está introduzindo um viés, né, que são os sintomas, né, do indivíduo que está doente. Então são indivíduos sem sintomas, e aí você começa a dar os medicamentos. Tem algumas maneiras diferentes de dar um medicamento, mas o importante é que você teste, né, em várias pessoas, porque cada uma tem uma constituição diferente e potencialidades diferentes de produzir sintomas, né. Isso vai sendo anotado, né, e são sintomas, o ser humano é completo, né. Então, para fazer uma matéria médica, que a gente chama, que é essa compilação de sintomas que o medicamento pode tem a potencialidade, né, de provocar, essa lista de sintomas vai incluir sintomas psíquicos, né, mentais, né, neurológicos, enfim, né, no corpo inteiro. E aí quando você tem a experimentação, a gente chama isso de experimentação, a gente não, né, o Hahnemann chamou isso de experimentação no homem-são. E quando você tem um grupo de medicamentos, e a gente já tem um grupo grande de medicamentos, né, que foram experimentados dessa maneira, e aí você tem uma matéria médica, né? São várias matérias médicas, na verdade, reunidas aí naquele livro que a gente consulta, né? São essas matérias médicas dos medicamentos, para ver se eles têm a potencialidade de desenvolver sintomas parecidos com aqueles que vocês nos trazem, né? E aí a gente vai aplicar a lei dos semelhantes e os outros princípios da medicina homeopática, né? Que a gente já comentou em uma live já. Então a gente tem a segurança de saber o que aquele medicamento provoca. Porque como ele foi experimentado em vários indivíduos saudáveis e todos esses sintomas foram anotados,
que é o que o Eduardo fala de matéria médica, né? Então, a listinha de todos os sintomas, são muitos sintomas. A gente sabe o que aquele medicamento pode apresentar. Lógico que não são todos os sintomas que todo mundo apresenta. Cada indivíduo apresenta, né, os seus particulares. Mas a gente está preparado, a gente sabe quais são os sintomas que ele pode apresentar, né? Então, o medicamento homeopático nos traz segurança, porque a gente sabe o que ele pode apresentar. Vamos conversar um pouquinho sobre... E ele é um estímulo sutil, né? Então é como se você fosse mexer numa ferida, a ferida já está ali, né? Já está sensível, então a chance dele sensibilizar, né, o local que já está sensível, né? Com perdão do português, mas enfim, é maior que ele faça a ação dele mais nessas regiões que estão sensíveis, né? Que já estão com sintomas, né? Por isso que a chance do efeito colateral na homeopatia é bem menor, né? O medicamento já é sutil, vai tocar mais as áreas que já estão sensíveis, né? De acordo com a predisposição de cada indivíduo. A gente já conversou aqui numa live anterior, mas vamos falar novamente qual é a origem, né? Então, é uma medicação... eu procurei homeopatia porque é uma medicina natural. Então, qual é a origem dos medicamentos? Os medicamentos vêm do mundo, do reino vegetal, mineral e animal. Então, a gente trouxe aqui exemplos, né? Por exemplo, quem não tomou uma briônia aí num quadro agudo, né? Enfim, não vou citar aqui os quadros, senão o pessoal vai começar a tomar sem estar contar. Perigoso. Mas a briônia é um remédio que a gente usa bastante nos casos agudos, né? A briônia vem do reino vegetal, né? Ela é uma planta, então ela vem do reino vegetal. E do reino mineral, por exemplo, nós temos o fósforos, né? O fósforos é uma medicação que a gente usa bastante nas consultas, né? Também usa nos quadros agudos, mas usamos também nos tratamentos dos crônicos, né? E o animal, infelizmente, tem a questão, a proveniência dos animais. Então, por exemplo, o apis. O apis vem das abelhas, né? Então, é uma medicina natural porque ela vem dos reinos vegetal, mineral e animal. Você quer acrescentar alguma coisa? Acho que... Que é uma pergunta muito comum, né? Na verdade, qualquer substância, né, que você faça experimentação numa menção, se você tiver uma matéria médica, né, uma compilação dos sintomas, né, que esse medicamento, essa substância, enfim, que você pretende usar como medicamento, né? Se você fez uma experimentação, ela foi bem feita, você pode utilizar, né? Então pode ser um elemento, pode ser uma molécula, pode ser um animal, né? O único problema é que quanto mais complexo que você for usar, mais difícil, a gente vai falar, né, sobre isso daqui a pouco, mas no reino animal principalmente, como já cada indivíduo, cada vez mais o ser vivo ele vai sendo único, né? Então fica cada vez mais difícil de você reproduzir, né? Por exemplo, se você experimentou um elemento, o elemento, a chance dele ser o mesmo em qualquer parte da Terra é muito maior. Agora, um animal complexo, seja para você reproduzir, né, isso fica cada vez mais complexo, né? Então, mineral, vegetal, animal, dá para fazer medicamento, ok, mas quanto mais complexo, né, nessa escala evolutiva, fica mais complicado de você reproduzir, né? Cientificamente, né, utilizar esse medicamento com uma segurança maior. Andréia perguntou assim, atualmente surgem novos medicamentos? Como é feita essa descoberta? Sim, tem alguns grupos que estão preconizando isso, mas vamos falar que o arsenal, não é legal, né, a gente usar a palavra bélica, né, nesse momento,
mas o arsenal dos medicamentos homeopáticos, assim, a quantidade de medicamentos homeopáticos já é muito grande, né? Então, como já está sendo feito, né, quer dizer, como já foi feita na experimentação, talvez, é uma opinião pessoal, né, seja mais eficiente a gente estudar os medicamentos que já existem, não sendo contra, mas os medicamentos que já existem, do que experimentar novos. Hoje a gente tem um leque de medicamentos, eu acho que chega a 1.000. Tem uma gama de medicamentos muito grandes. Provavelmente a gente não conhece todos de cor. Então não há essa necessidade de investir em novos medicamentos, né? Como o Eduardo falou, é muito mais importante a gente se dedicar aos que a gente já tem, porque a gente já tem essa segurança de terem sido, né, experimentados em homens saudáveis, né? É muito melhor a gente continuar com esses com mais dedicação, né? Mais estudo, do que ficar criando novas medicações. Então, não existe essa necessidade, né? Na homeopatia. Essa é a nossa opinião, né? Pessoal. Nossa, ainda bem que você falou isso. Então, podem deixando perguntas, tá, gente? A gente vai falando do tema. Por sinal, já faz 10 minutinhos, então, só fazendo aquele resumo, que eu geralmente faço nos primeiros 10 minutos. Então, hoje a gente está conversando sobre medicamentos, o que influencia, o que pode prejudicar na sua ação, tanto enquanto a gente está tomando, quanto no armazenamento. Mas estamos abertos aqui a perguntas de diversos temas sobre homeopatia, claro, mas não precisa ser sobre medicamento. A gente vai conversar sobre guardá-los em casa. Então, vamos continuar só um pouquinho aqui. Então, a gente comentou que vem no reino vegetal, animal e mineral. Então, por exemplo, as plantas, muitas plantas são de fora, né? São da Europa. Então, a gente não pode plantar a mesma planta aqui no Brasil, né? A gente tem que trazer. Então, as farmácias trazem, né, essas medicações de fora. Ou vem a planta seca, ou vem tintura-mãe, enfim, ela vem de uma apresentação que a farmácia depois vai utilizar. Então, a gente não pode trazer essa planta para cá, porque ela não vai estar no habitat dela, né? Então, precisa, na verdade, importar a planta da onde for a origem dela. O solo, né? O solo que é cultivado, a planta que foi utilizada na experimentação, se você leva para um ambiente novo, a composição da planta talvez, né, seja um pouco diferente, né? Então, você vai estar tendo uma segurança maior se você importar a planta do local onde foi feita a experimentação, né? Então, as farmácias mais rigorosas, que fazem um medicamento de melhor qualidade, elas importam, né, as matrizes dessas regiões onde foi feita essa experimentação, né? Senão a gente leva para outro lugar, outro clima, né, existe uma adaptação biológica da planta, modifica, né, um pouquinho a composição, talvez tivesse que fazer uma outra experimentação para você ter uma segurança equivalente, né? Então é muito melhor você importar, né, do local onde foi feita a experimentação, a matriz. Até eu acho que até é importante a gente mostrar a importância da farmácia, né? Da farmácia e do conhecimento do farmacêutico para a medicação homeopática. Então, vocês vão observar aqui durante a live, existem detalhes bem específicos para quem faz a medicação homeopática. Então, se a farmácia tem que ser de muita confiança. Muita confiança. E como a gente chama de veículo, né? Como é que a gente... como é que eu posso substituir a palavra veículo? Mas é o veículo mesmo. O veículo é a forma que essa medicação é administrada no paciente, né? Então, mais comumente, a gente usa o álcool, né? No líquido, ou a sacarose, que são aquelas bolinhas... Os glóbulos docinhos, né? Geralmente a gente usa... As crianças adoram. Então, essas são as duas apresentações mais comuns. Podem ser de outras formas, né? Essas são as que a gente mais usa. E aí, já linkando com a pergunta da Andrea, né? Quando perdem a validade? Então, você pode falar pra gente sobre glóbulo? Então, os glóbulos,
por serem, né, por ser um veículo sólido, ele sofre menos influência, né? Uma influência menor do meio em que ele se encontra, né? Então ele vai reagir menos, né? Tudo que está em solução costuma reagir mais, né? Então ele vai reagir menos com o vidro, com o plástico, né, do frasco, enfim. Então a validade deles é bem maior, né? A gente conversa com o seu médico, né, sobre a validade dos medicamentos, mas os glóbulos duram muito tempo, porque reagem menos, né? Tem menos a interação aí com o frasco. Já a solução hidroalcoólica, bom, quanto menos álcool, é claro que dura menos, né? E aí a gente costuma usar uma validade de 1 ano, né? Porque ou reage com a borracha do conta-gotas, ou com o plástico, né? Depende do conta-gotas, ou com o plástico, ou com o plástico do batoque, ou da tampa, né? O que é batoque? Batoque é aquela tampa que vai para dentro do vidro, assim. Quando você tira, faz aquele barulhinho de... Isso. Então, o frasquinho tem que ser mais escuro, né? Para não influenciar aí A luz, né? A luz não influenciar na medicação. Então, a gente vai entrar agora nesses... Podemos entrar nesses detalhes? Sim. Então, para armazenar, né? Que também foi uma pergunta da Andrea. O que a gente tem que fazer para armazenar? Não reparem que isso aqui é só um modelito, tá? Por isso que ele já está até meio... Essa medicação já não tem... Não tem validade, não tem né? Por isso que está até perto do computador. Do computador e do celular. Então, o que a gente tem que se preocupar na hora que eu estou armazenando essa medicação em casa, né? Então, geralmente, essas medicações a gente chama de farmacinha, né? Um jeito usual que a gente tem para chamar essas medicações que a gente mantém em casa. A gente costuma guardar numa cestinha. Essa cestinha tem que ser sem cheiro, né? Então, a gente sugere uma cestinha de vime sem o verniz. Tem que ficar num local ventilado, sem luz, né? Sem luz do sol, né? Que esquente aquele local. Sem cheiro. Então, não pode ser perto de um local que tenha perfume, inseticida. Que mais? Sabonete ou medicamentos alopáticos. Você lembra de mais alguma coisa importante? As fontes, né? Pelo amor de Deus. As fontes, né? Então, longe da geladeira, do micro-ondas, do celular, do computador, da televisão. Então, tem que ser um local bem estudado para a gente deixar essas medicações. Mais alguma coisa que você lembra? Não. Acho que qualquer estímulo que seja forte, o medicamento homeopático ele é sutil, né? Então, qualquer fonte de... Qualquer estímulo que seja muito forte, seja pelo ar ou, enfim, se for químico ou ou calor, né? Alguma radiação ou irradiação, né? Se for uma fonte de radiação ionizante, vai interferir no medicamento. E ventilados, tem que ser... Obrigada, André. Então, tem que ser um local ventilado, né? E essa farmacinha, vamos aproveitar para conversar da farmacinha. Qual é a importância da gente ter essa farmacinha, né? Então, principalmente nos quadros agudos. Então, eu sempre dou esse exemplo de sempre. Sábado à noite, seu filho começa com uma dor de ouvido. Então, a gente precisa estar preparado com alguma medicação, né? Porque você vai entrar em contato com o seu médico vai te orientar o que você vai fazer nesse quadro agudo, e você precisa ter uma medicação ali à disposição para você medicar o seu filho. Ou então você foi viajar. Então a gente pede para, mesmo quando for viajar, carregar essa farmacinha, né? A gente nunca, mas, poxa, Soraya, eu já ouvi um paciente falar, mas eu vou passar só um dia. A gente não sabe. Então tem sim que carregar essa farmacinha junto, né? E aí a mesma preocupação. Então, dentro da mala, cuidado para não colocar junto com o computador, junto com o celular. Falamos na live anterior comenta sobre o aeroporto. O aeroporto tem 2 locais principais, né? Tem vários, mas 2 locais principais que você precisa tomar cuidado logo que você vai entrar ali na sala de espera,
tem o detector de metais, que é uma fonte de radiação não ionizante importante. E depois passa pelo raio-x, né? A mochila de mão. Então, aí é ionizante mesmo. Nos aeroportos brasileiros, eles já têm uma instrução de fazer uma inspeção manual. Então, tem que levem o medicamento bem acondicionados na mochila de mão, mas na hora que vocês chegarem no aeroporto, tirem da mochila de mão e na hora que estiver ali na porta, já informe que tem medicamentos homeopáticos que eles vão passar por fora do detector de metais e por fora do raio-x, né? Aí vocês pegam de volta lá na frente. E numa viagem de carro, cuidado com transporte em locais que bata muito sol, né? Que fique muito quente, então tomar esse cuidado nas viagens. Então a farmacinha é importante que a gente carregue para onde a gente for. Outro lugar importante de ter a farmacinha é onde você trabalha. Né? Eu costumo levar alguns medicamentos para onde eu trabalho e deixo, né? Onde eu trabalho, principalmente para quem tem mais sintomas agudos, né? Por exemplo, uma dor de cabeça. Então, alguns medicamentos, uns 3, 4 que geralmente você utiliza, deixe uma reserva. E aí eu aproveito para conversar sobre frasquinhos. Então, muita gente fala, acabou o frasco do medicamento X, eu posso usar o mesmo frasco para o medicamento Y? Comenta com a gente sobre isso. Não, né? Não. O comentário é não. O comentário é não, por quê? Porque fica, né? Pode ficar um pouco da substância, né? E aí acaba misturando com a outra. Então, o ideal é não usar o mesmo frasco, né? Tem até um método, né, de diluição aí que foi desenvolvido, né, meio que para uma emergência, de você esvaziar o frasco, deixar só um pouquinho, colocar mais do veículo e dinamizar, que é o Korsakoff, né, que é um método aí. Mas então não pode, o frasco fica contaminado, né. Eu vou dar uma pausa aqui na nossa conversa e vou voltar aqui para as perguntas, tá? Então, a Andréia tinha perguntado, né, como guardá-los. Andréia, se a gente esqueceu alguma coisa, traz pra gente, por favor. O ventilado, é até importante lembrar que se você for, por exemplo, carregar de um lugar para o outro e colocar num Tupperware para proteger e depois colocar num lugar mais arejado, então pelo menos não misture o que é líquido com o que é em globo, tá? A pressão parcial, ou seja, entre aspas, né? A vontade de sair de uma solução hidroalcoólica do frasco é maior do que a vontade de sair dos glóbulos, entendeu? Porque o álcool é volátil, né? Então a força que o líquido faz para sair do frasco é maior do que a força que o glóbulo faz para sair do frasco. Então a chance do líquido contaminar os glóbulos não é pequena, né? Então pelo menos separe o que é solução hidroalcoólica, o que é glóbulos, pelo menos coloque em um lugar diferente. Líquido do glóbulo, e né? Sólido, né? O Fábio perguntou assim, pela biodiversidade que temos no Brasil, existem produtos fabricados com o que é plantado aqui? A gente respondeu essa pergunta. O ideal é que seja sempre a planta do local de origem de onde foi retirado, né, a substância ou a planta, enfim, que foi feita a experimentação, né? Vou até dar uma viajada, mas todo ser vivo, quando ele muda de ambiente ou de clima, enfim, ele precisa fazer uma adaptação, né? Comportamental, biológica, etc. Então já meio que não é exatamente o mesmo ser, né? Então o ideal sempre é importar a matriz da onde foi feita a experimentação. Não é uma questão de preconceito, de lugar que produz melhor ou pior, não. É porque onde foi feita a experimentação, né, para ser mais científico, né, o processo. E mais seguro. A Cida fala assim, a farmácia Bento Muri a gente não pode falar, a gente não pode falar, fazer comercial. Ventilar. A farmácia homeopática do SUS deveria se expandir para todos os postos de saúde, concordamos. Estamos trabalhando nisso. Quem falou isso? Maria, a gente, vou falar bem rápido que não é o escopo aqui, não é o assunto até, né, estamos falando de medicamento. Existe uma relação nacional de medicamentos, a farmacopeia brasileira homeopática foi inserida na REMUME
na RENAME, que é a Relação Nacional de Medicamentos, mas a gente precisa ainda fazer um movimento aí para colocar na REMUME, que é a Relação Municipal de Medicamentos. Na hora que a gente conseguir isso, vai facilitar para cada, né, para a gente conseguir ter mais acesso, tá bom, ao medicamento homeopático na rede pública. A gente está trabalhando nisso também, tá? Estamos fazendo alguns movimentos. Em algum momento, acho que isso vai acontecer sim, graças a Deus. O Eduardo trabalha, para quem não sabe, né, ele trabalha no serviço público também, além do consultório, e ele é uma pessoa que realmente trabalha muito para que isso dê certo, né? Então ele tem bastante conhecimento sobre essa parte. A Maria também fala, e deveria ter médicos homeopatas tipos de Eduardo. Seria melhor ter melhores medicamentos, melhores homeopatas, não, medicamentos. A gente está no assunto medicamentos. Né? Seria bom se tivessem melhores médicos, né? Eu agradeço o carinho eu sempre aceito. Mas... Tá bom. Tá bom, vamos lá. Segue. A Cida falou assim, então eu não posso deixar na mesma cesta os glóbulos e líquidos? Eu sempre deixei junto. O ideal não, Cida. Então, como a gente comentou, né? Como o Eduardo falou, por causa da contaminação. Então, deixar separado, tá? Então, os glóbulos em uma e os líquidos em outra. Na farmácia em casa podem ficar... enfim, é a mesma pergunta. Na farmácia em casa podem ficar juntos os líquidos e os glóbulos? Então, não. Se for aberto, né? Ou se for... Por isso que o ideal é ter uma caixinha de Vime vazada, né? Porque aí você não fecha, né, os medicamentos, né? Num ambiente pequeno e fechado. Então, se for aberto, menos mal. Deixa separado. Deixa separado. André falou, nem sabia que o SUS dispunha de medicamentos homeopáticos. Dispõe, ou tipo um convênio, em algumas regiões, é regionalizada a distribuição de medicamentos homeopáticos em São Paulo, tá? Porque cada região tem algumas peculiaridades. Então, existe a farmácia homeopática pública, mas algumas regiões de São Paulo são tipo um convênio, né? Uma parceria. A Maria falou assim, ratificando, deveria ter também médicos homeopatas dedicados com o indivíduo como um todo e envolvidos de fato com a qualidade de vida. Muito linda seu comentário. Bem observado, né? E existem vários, né? Graças a Deus. A Tânia, viajando para longe. Numa eventual Terceira Guerra Mundial... Meu Deus, não vai acontecer isso, se Deus quiser. Que para a importação, o que faremos? As farmácias têm, né, um estoque grande, Tânia. Essa preocupação de primeiro momento não existe por causa desse estoque, né? Eles têm esse estoque e vamos conversar com as farmácias para terem mais estoque. Mesmo não só o estoque da fonte, como da medicação, né? Então, acho que... Mas tudo bem, foi interessante essa sua colocação. Foi interessante. O Eduardo e você, Soraya, são os melhores médicos do mundo. Obrigada, A gente Cida. também te ama, Cida. A paixão cega, né, o juízo, mas a gente também te ama. A Lourdes também elogiou você. Você é o melhor. Eu também deixo junto. Agora vou separar. A gente também acha vocês os melhores, sempre, né? Carinho cega um pouco, mas tudo bem. A Sueli falou também, deixava junto. Que legal, então, a live tá ajudando, né? Informar. A Valda falou assim, na Paraíba, a homeopatia é muito difícil. É verdade. Quer dizer, é verdade porque ela traz, né, isso, né? Bom, a gente está aguardando mais perguntas, né? Eu acho que eu vou fazer as perguntas que nos trouxeram. Eu não consigo entrar porque está no meu Instagram. As perguntas? Desculpa. Não dá para entrar no computador? Dá. Enquanto isso, eu lembro, uma das perguntas foi
a homeopatia trata ansiedade e depressão? Sim. A homeopatia trata o indivíduo, né? Então é um indivíduo que tem ansiedade ou depressão, né? Essa alteração do humor, que é uma das funções psíquicas, né? Então, sim, trata sim. A gente tem que sempre colher os sintomas dessas pessoas, né? Então, cada um apresenta ansiedade de uma forma. Das funções psíquicas, a gente está até conversando, né, isso nas últimas semanas. Pode ser uma alteração do pensamento, pode ser uma alteração da afetividade ou da vontade, né? Quando o medicamento, quando é feita a experimentação numa menção, né, dos medicamentos, de cada medicamento, né, isso é compilado, esses sintomas são observados e compilados também, né? Então, como faz parte da matéria médica, sim, né, a gente tem medicamentos para fornecer, né, para indicar, prescrever. Não, na verdade, o que eu ia comentar assim, cada um apresenta a ansiedade de uma forma. Então, eu vou apresentar um sintoma, o Eduardo, quando está ansioso, ele apresenta outro sintoma, e assim vai. Cada indivíduo da sua forma específica, né? Então, não existe um remédio para tratar a ansiedade. É como o Eduardo falou, a gente trata o indivíduo. Então, os sintomas que a Soraya apresentar, a gente vai tratar, o que o Eduardo apresentar, a gente vai tratar e assim por diante. E o mesmo serve para a depressão. Então, cada um manifesta a depressão de uma forma. Então, não existe um remédio para a depressão. Existem medicamentos para os indivíduos e cada um da sua forma, da forma que ele apresentar a depressão. Deu para entender essa minha explicação? Se Deu vocês sim. puderem... Deu sim. Se puderem eles, escrever... né? Para eles, eu queria saber se dá para entender essa forma que a gente explica. Então, a Valda perguntou assim, insônia, inclusive, é a mesma coisa. Cada um apresenta de uma forma a insônia. Acho que a Valda está afirmando. Ah, desculpa. A Valda é... Ixi, a Valda é expert. Então, ela está afirmando. Legal. Por que, às vezes, medicamos muito legal? Porque, às vezes, medicamos em jejum e, às vezes, ao final do dia. Então, a orientação é assim, né? É quando a gente toma um medicamento no começo do dia, em primeiro lugar, você teve a noite. É claro que a gente tem alguns estímulos durante a noite, pode ser um sonho, enfim, existem alguns estímulos. Mas vamos dizer assim que você está meio que limpo de estímulos, ou quase limpo, e aí você toma um medicamento e você ainda vai para a atividade do dia. Então, o seu organismo ele está mais preparado para receber o medicamento até assim de uma maneira mais... Ele está mais sensível, né? E ainda vai ficar em atividade. Quando você toma logo antes de dormir, você vai ficar inativo e você já teve um monte de estímulo durante o dia. Então, na verdade, basicamente, toda regra tem exceção, né? Mas, basicamente, quando você quer um efeito um pouquinho menor, né, do medicamento, ao invés de você dar de manhã, por isso que às vezes a gente troca, para de tomar de manhã, toma de noite. É por causa da intensidade. Alguns medicamentos, né, tem um período de agravação, aí já é um pouquinho um detalhe. Mas alguns medicamentos têm um período de agravação de manhã, ou à tarde, ou à noite. Então, a gente leva isso em consideração também. Então, tem alguns medicamentos que a gente evita de dar um pouco de manhã, dependendo do paciente ou dependendo do caso, porque vai ser intensa a ação do medicamento, porque ele age mais de manhã, né? Ou vice-versa. E vamos aproveitar, então, para falar na hora de administrar a medicação, né? Na hora de tomar a medicação, a gente tem que tomar algum cuidado? Temos que tomar, né? Então, um deles a gente acabou de falar, o jejum. Então, eu vou tomar uma medicação agora à tarde. Eu não estou em jejum. Eu preciso ter algum cuidado? Sim, então a gente sempre pede para esperar 20 minutinhos, tanto antes quanto depois dessa medicação. Então eu vou começar um plus agora. Então, paro de comer, espero 20 minutinhos e aí eu inicio o plus. Terminei o plus, espero mais 20 minutinhos para comer alguma coisa, beber alguma coisa, tá? Se der tempo, até meia hora, né? Mas como a gente sabe que o tempo é
O dia a dia corrido, muito corrido de todo mundo, 20 minutos é suficiente. E a fome é grande, então Também. o ideal é isso mesmo. O ideal são 30 minutinhos. E lembrando que a gente também já conversou. No dia que a gente estiver tomando a medicação, não tomar chá, bebida alcoólica, café, condimentos. Então, evitar isso, né? Nos dias que a gente está tomando a medicação, tanto no quadro agudo, quanto a medicação da consulta, que é do crônico, que a gente chama, né? Lembra de mais alguma coisa importante? O jejum? Acho que não. Vamos entrar agora no Plus. Eu trouxe aqui os nossos modelitos. Tá sem medicação, é só para ilustrar, tá, gente? Então, a gente comenta bastante do Plus aqui, né? Como é que a gente prepara o Plus? Então, a gente sempre orienta a pegar um copo de vidro, meio copo de água filtrada e a colherzinha. Então, a gente... Não precisa ser um americano, né? Pode ser um maior, né? De requeijão mesmo. Aí a gente sempre pede para dissolver 2 glóbulos, né? Então, lembrando, na hora de manipular a medicação, não colocar o glóbulo na mão, colocar a medicação na tampinha, tá? Então, virou os 2 glóbulos aqui na tampinha, da tampinha vira no copo. Então, não manipular com a mão a medicação. Espera dissolver os glóbulos na água e aí a gente começa o Plus. O Plus a gente sempre pede para a primeira tomada, tudo bem, mas da segunda tomada em diante, sempre agitar 6 vezes antes de tomar. Você pode explicar isso? Por que dinamizar? Então, o processo para a gente manipular, né, fazer o medicamento homeopático, a gente tem que diluir e dinamizar. Então, eu gosto de trazer uma analogia que eu acho que traz mais para a prática. Quando você quer amolar a faca, né, você vai passando ali no esmeril ou na pedra de amolar, enfim. Então, você quer deixar ela mais fina, ou seja, você dilui, entre aspas, né, transportando para o medicamento, mas você precisa fazer um movimento, né, colocar uma força, né. Então, o medicamento homeopático, se você só diluir, se você for tirando, ele vai virar água, né? Claro. Agora, se você dinamizar, ou seja, se você emprestar, né, uma energia que, entre aspas, aí não tem qualidade, porque é só um movimento, né? Ele acaba mantendo a força medicamentosa, né, e que é a qualidade, e não perde a intensidade porque você, entre aspas, emprestou uma energia aí que vai, entre aspas, também se contaminar pela energia que é a qualidade do medicamento. Tudo isso parece muito abstrato, muito até às vezes místico, sei lá, mas o fato e a gente quando faz o curso de medicina a gente aprende, né, a ter um raciocínio mais mecanicista, mas o fato é que funciona o medicamento. Então, mesmo às vezes a gente não entendendo, o fato é que acaba tem um efeito, ele guarda mesmo os efeitos medicamentosos e a força medicamentosa, né? E a qualidade de cada medicamento. Então é isso. Precisa sempre diluir e dinamizar. O Plus, no C6, a gente dissolve 2 glóbulos ou dilui 2 gotas, né, do medicamento em meio copo de água, que é o processo de diluição. E quando a gente mexe o medicamento, que é mais ou menos o mesmo movimento da trituração, enfim, mas é líquido, né, e a gente vai dinamizando, então a gente modifica um pouquinho a força, né, do medicamentosa, porque o nosso organismo ele não suporta um estímulo que seja muito parecido em qualidade e intensidade. Né? Ele começa. É como se tivesse uma goteira ali, um som de um líquido pingando o tempo inteiro. Né? Ou você fica irritado, ou você sai do lugar, ou desensibiliza. Né? Não passa a não escutar mais. E assim é com o medicamento também. Então, se você mantiver o mesmo medicamento na mesma potência muito tempo,
ou seu organismo passa a não sentir, ou ele vai fazer uma doença medicamentosa, né? Então o Plus serve para isso, para a gente poder dar o medicamento várias vezes porque está sendo necessário e o organismo não cair em nenhum desses seria problemático, né? Ou o organismo não sentir ou ele sentir demais, né? Então o Plus serve para isso, para você poder dar o medicamento várias vezes de uma maneira que seja efetiva e mais suave para o paciente, né? Então a gente mexe, então, faz de conta que eu coloquei os 2 glóbulos, a gente mexe 6 vezes antes de cada tomada, por quê? Porque uma tomada tem que ser diferente da outra. Então, que nem o Eduardo falou, a gente vai dar a mesma medicação, mas na hora que a gente mexe, a gente está apresentando para o corpo de forma diferente. Então, se você fizer o Plus só tomando uma colheradinha a cada 10 minutos sem mexer, ele não vai estar fazendo efeito, praticamente. Ou vai agravar demais, né? Um ou outro. Porque você está dando a mesma dose, estimulando, né, o corpo com a mesma dose. Na homeopatia, o grande segredo é que cada dose tem que ser diferente da outra. Então, por isso a gente sempre mexe aqui de 6 a 8 vezes antes de cada tomada. Não deixar a colherzinha dentro do copo, né? Na hora que está tomando o pulso, sempre deixar a colherzinha para fora. E uma coisa que eu sempre comento é, puxa, mas eu vou trabalhar, tô com dor de cabeça, vou fazer meu plus e como é que eu faço? Como é que eu vou carregar esse copo, né? Vou andando pro trabalho, como é que eu vou carregar o copo? Aí a gente sugere usar uma garrafinha de vidro. Então, a mesma coisa. Coloco um pouquinho de água e viro os glóbulos dentro da garrafinha, levo pro trabalho. Tá na hora de tomar o plus, na hora de agitar, agita, e aí vira na tampinha e bebe uma tampinha, ao invés de ser uma colher, é uma tampinha a cada 10 minutos, enfim, 5 minutos, de acordo com a orientação que você recebeu. E não esquecer também que essa garrafinha e o copo precisam ficar distantes, né? Do celular, do computador, né? Toda aquela orientação que a gente já deu. Não vou a Cida tá falando que mexer mais vezes. Cida, não vai fazer tanta diferença, tá bom? Pode continuar mexendo 10 vezes, 6 vezes. Não vai fazer muita diferença. Não é que a gente estabelece alguns padrões para ficar mais fácil, né? Para orientar, tal. Então, existem alguns padrões, mas não vai fazer tanta diferença assim. Vamos aguardando mais perguntas. Vamos continuar. Então, não usar o frasco no medicamento. Você lembra de alguma coisa importante? Não, acho que dá lista. Vamos imaginar que a gente foi o médico, a gente passou uma consulta, o médico prescreveu uma medicação e a gente foi até a farmácia. Saindo da farmácia, eu preciso ter algum cuidado com essa medicação? Então vamos falar o cuidado dos meninos primeiro. Porque o menino não vai de bolsa para a farmácia. Eu acho que são vários cuidados, né? Celular no bolso, medicamento muito, muito próximo. Deixar na mão muito tempo vai esquentar o medicamento. Não deixar exposto ao sol, a gente entra no carro, né? A gente não tem bolsa, então larga no banco do passageiro às vezes e bate sol. Para quem usa perfume, não pode ficar passando o frasco. Tem gente que passa no pulso, né? Próximo do local que passa perfume. Acho que é mais isso. Então, a mesma coisa para a mulher, né? A mulher, geralmente, ela carrega uma bolsa, né? E aí, saiu da farmácia, a primeira coisa que ela faz é colocar a medicação dentro da bolsa. E logo em seguida, ela coloca o celular dentro da bolsa. Então, não pode. Então, tomar esse cuidado, né? Dentro da bolsa, ou vai o remédio, ou vai o celular. E dentro da bolsa da mulher, algumas vezes tem um perfume, ou pode ter algum outro remédio que não seja homeopático. Então, não pode ter isso na bolsa. Não pode ter perfume, não pode ter outro remédio, não pode ter o celular, não pode ter um computador. Então, né, um notebook que seja. Então, tomar esses cuidados na hora que estiver saindo da farmácia. Então, eu vou pedir para um motoboy buscar para mim a medicação.
esse motoboy precisa ter esse cuidado, né? Ele não pode transportar sua medicação junto com o celular, por exemplo. Então, e eu, que nem o Eduardo falou, né, no bolso, batendo sol. Então, esse transporte tem que ser muito Cuidadoso, né? cuidadoso. Criterioso. Né? Isso. Podemos voltar aqui nas perguntas? Sim, por favor. E o plus do plus? Legal. É mais potente ou não? Então, sim, a resposta, eu acho, né, que é mais precisa é que é diferente. Então, como você diluiu de novo, sim, né, ele é uma potência um pouquinho acima, não chega a ser uma C7, mas enfim, é uma potência a mais. Mas para alguns poucos pacientes que são mais sensíveis, a dose é menor, porque você diluiu e não succionou tanto, né? Não dinamizou tanto. Então a dose é menor. Para alguns pacientes que são muito sensíveis ou ao medicamento ou de uma maneira geral, isso vai fazer diferença. Então é importante respeitar se a gente está prescrevendo plus ou plus do plus, né? Tomar esse cuidado. Porque quem é muito sensível, e a gente sabe que é muito sensível, a gente precisa começar com o plus do plus, porque tem menos dose, uma dose menor, né? E se a gente está no plus e vai para o plus do plus, muitas vezes é porque saturou o plus, então o paciente está melhorando e para de melhorar. Aí a gente pede para fazer o plus do plus, porque sim, né, uma potência um pouquinho acima, e é um estímulo diferente, né? A gente fala que, como para fazer um medicamento homeopático para subir a potência precisa diluir e dinamizar, né? Chega uma hora que não adianta você dinamizar mais, você vai ter que diluir de novo para dinamizar para subir a potência. Então o plus do plus seria isso, tá? Plus do plus, para quem não sabe, a gente preparou o plus, né? Então colocou dois glóbulos, meio copo d'água. Esse é o plus. Na hora que eu vou preparar o plus do plus, eu vou pegar uma colherada desse preparado e vou colocar em outro meio copo de água. E aí eu vou começar a tomar. Então, só pra gente enxergar, eu estaria colocando em outro meio copo de água e aí eu começaria a tomar a medicação deste outro copo de água, né? Então, é o plus do plus. A Natália falou assim, quando eu saio e preciso levar o remédio, levo em outra bolsa. Ótima sugestão. Legal. Ou então você fica equilibrando o celular na mão e o plus na bolsa. Eu, essa semana, saí com plus na bolsa e molhei toda a bolsa. Então não esquece de colocar um saquinho em volta do plus. Eu sempre ponho um saquinho, dessa vez esqueci. A Andrea falou assim, e direto na língua, é mais ou menos potente? Então, aí existem algumas maneiras que a gente usa, não são usuais, né? Não são comuns, mas a gente pode administrar o medicamento de algumas maneiras diferentes, né? Então, a olfação, ela costuma ser mais sutil, né? Quando você... a língua é uma região muito sensível, né? Tem o paladar. Então, sim, o medicamento ele é bem sentido nessa região. Quando o paciente está numa situação mais crítica, né, a gente faz olfação ou às vezes a gente passa até na pele, né? Quando for passar na pele, o cuidado é que a pele tem que estar, não pode ter lesão no lugar que você vai passar, né? Mas na língua é uma dose considerada importante, sim. Tem vários... É uma região sensível, né, do corpo. Por isso que a gente pede principalmente para ser, né, na boca. Via oral, né? A Tânia colocou assim, tem essa dúvida. Não pode deixar perto da radiação. Mas se acontecer, o remédio perdeu-se? Tenho que fazer outro? O ideal é que sim, né, Tânia? O problema é que a gente não sabe se perdeu ou não perdeu. Então, não tem como. O ideal é realmente fazer outra medicação. Porque para você provar se está funcionando ou não, seria só tomando, né? E arriscar provar se está funcionando ou não o medicamento, né, durante um sintoma ou um quadro agudo é complicado. A Natália deu uma sugestão maravilhosa.
Uma sugestão de live é vocês contarem um pouco da história de interessante. vocês, como decidiram se tornar homeopatas. Interessante. Natália, quando eu faço isso, eu choro. É A gente tem um vídeo falando sobre a nossa história bem lá breve, no né? YouTube. Bem breve. Bem breve. E eu já chorei. Mas eu acho muito legal. E a gente até podia fazer uma live em que os pacientes entrariam... Ó, que ideia. Não sei. E aí eles poderiam entrar ao vivo contando a história deles. Aí eu acho que ficaria perfeito. Não sei, surgiu uma ideia agora, se o pessoal apoiar e quem quiser participar, me mandar mensagem depois para a gente combinar, isso seria muito legal. Eu gosto muito de contar a história porque eu sempre brinco que o Eduardo já era uma pessoa evoluída e sempre foi para a homeopatia. Eu não, eu tive a experiência da alopatia por 15 anos, então eu tenho essa visão dos dois mundos aí, da alopatia e da homeopatia. Adorei essa sugestão. A Maria colocou assim, uso sacola térmica ou isopor. Muito legal essa ideia, tá? Porque como precisa... Apesar de ser fechado, né? Mas é só um transporte, né? É só um transporte, separa o líquido do sólido. Maravilha. E a térmica, ela vai proteger também da luz e do calor. Bom, térmica vai estar protegendo do calor, então essa ideia é muito boa, né? A Natália falou... De sexta não conseguimos entrar cedo, a gente está estudando mesmo. Não, ainda aqui, ó. Tem umas bolsinhas térmicas. Daiso, o que é Daiso? Na Daiso deve ser uma loja lá da Liberdade. Daiso, desculpa. Um dia ela pequeno vai... fora. Pequeno fora. Tem umas bolsinhas térmicas para garrafinhas. Muito legal, a gente vai nessa loja. Mas deve ser emocionante mesmo. A gente vai. Ótima ideia. Muito bom. Andréia falou vacinas. Vacinas. Andréia, deixa eu te falar. Não, deixa eu explicar qual é o problema dessa palavra, Andréia. Muitos colegas que estão fazendo lives sobre esse tema que você está pedindo, dependendo da abordagem que ele está tendo, o Instagram está bloqueando a conta. O Instagram, ele quer que a gente coloque o que ele acha importante. Então, muitas contas estão sendo bloqueadas. Eles até evitam de falar esse nome. Eles falam injeção. Então, é um tema realmente muito polêmico e para a gente é um risco a gente perder a conta por causa disso. Então, eu vou te pedir, André, para conversar em consulta, porque realmente é um tema muito importante. Aí a Nath falou, de sexta eu não consigo entrar mais cedo. Então, a gente está estudando. Eu estou preocupada que está finalizando o nosso horário, então é o que o Eduardo está falando. A gente também está tendo um pouquinho de problema com a sexta-feira, então a gente vai precisar mudar o dia. E se vocês puderem trazer sugestões para a gente, eu vou colocar um questionário daqui a pouquinho nos nossos stories, perguntando qual é a sugestão de vocês de dia, qual dia ficaria melhor. Então... E não precisa se desculpar não, André. A nossa vontade é conversar sobre todos os temas. É uma questão, um receio só. A Valda falou, eu já chorei aqui hoje. A Valda é muito fofa. Só do Dr. Eduardo lembrar de mim. Até parece que eu não ia lembrar. Nossa, a Valda fez parte da minha vida, assim, foi super presente, só tenho que agradecer. Que legal. Ela é... Se tiver estágios de céu, assim, ó, não tô puxando o saco não, é isso mesmo, tá? Se tiver estágios de céu, ela vai lá pra cima e eu vou dar um mergulhinho pra baixo. Depois talvez dê um kick, assim, suba um pouquinho. Mas a Valda com certeza vai lá pra cima rapidinho. O coração E foi muito presente na minha vida, só tenho que agradecer ela. Legal. A Ana falou assim, pode deixar em casa na térmica sempre? Não, porque ela é fechada, Ana. Tem que ser um lugar ventilado, então essa caixinha tem que ser aberta, tá? Então não pode. Maria falou, vou chorar também, se eu contar como eu cheguei na homeopatia. Então, se você quiser,
Mande uma mensagem pra gente bolar essa live. Tô adorando essa ideia. A Andrea falou, desculpe, não precisa realmente pedir desculpa. A gente que pede desculpa por não falar do assunto, né? Qualquer coisa você me liga. Eu ligo pra Soraya e a gente conversa. Mais alguma coisa que você acha importante? Não. Eu acho que a gente finalizou a ideia. Então, lógico que agradecemos demais a presença de vocês. Sem vocês aqui, não teria live, né? Não teria sentido algum a gente estar aqui. A gente agradece muito a presença e a participação, que pra gente é muito importante, pessoal. Sextou boa. Foi ela que começou isso. Você viu, Ana? Eu coloquei sextou por sua causa. Hoje o anúncio da live era sextou, por sua causa. Então eu vou colocar lá no nosso story perguntando sugestão de dia para vocês, que a gente vai ter que mudar. Que não seja segunda-feira. A Vitória Polatti. A Vitória Polatti é super ativa. Faz curso de leitura e eu esqueci os nomes, mas ela é super moderna. Vitória, existe grande chance de ser segunda-feira. Mas fica gravado, né? É uma pena porque a gente quer você junto, mas... Puxa, que pena. Mas 9 horas, de repente dá tempo de você fazer o seu programa e ainda encontrar com a gente aqui às 9. Mas vamos ver. Agradeço, aprendi demais sobre a homeopatia, que boa, que bom. Josi, deve ser Josiel, deve ser. Desculpa se eu tiver falado o nome errado. Então, muito obrigada a todos e a gente se vê na próxima semana. A Sandra fez um elogio, mas é para ela mesma. E quando a gente fala do outro, a gente está falando da gente mesmo, né? Obrigada, Sandra. Muito obrigada, viu, gente? Um grande beijo. Boa noite a todos. Tchau. Tchau.